execução das coisas, a parte prática, do fazer, né? E a linguagem, que a gente costuma usar o termo fasia, né? Mas afasia significa a alteração da linguagem. O sufixo ali a significa a falta de linguagem ou uma deficiência da linguagem, tá bom? Para outro lado, Cláudio, você não aprendeu ainda. Pronto. E, obviamente, a quarta esfera importantíssima, a memória, né? Eu estava sem memória, olha só, começando a repensar meu diagnóstico. A memória é uma esfera importantíssima da cognição, né? Por quê? Porque ela é que nos faz ser capaz de operacionalizar todas as demais coisas. Eu tenho que ter memória para poder saber que linguagem, qual é a palavra que eu escolho, né? E assim por diante. Eu tenho que ter memória para entender, por exemplo, que eu reconhecer isso daqui como controle do reto da projeção requer uma memória visual, né? Requer uma memória até mesmo afetiva de alguma coisa, né? E assim vai. Então tem várias, a memória a gente costuma usar, eu botei memória, mas na verdade são memórias, né? Porque são vários tipos de memória, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Mas vamos falar primeiro da agnosia, né? Então a agnosia seria uma deficiência dessa capacidade de reconhecimento. Então, muitas vezes um paciente está demenciado, se alguém tem algum parente, conhece alguém que tem um problema de Alzheimer mais avançado, às vezes a pessoa não sabe nomear uma caneta. Você dá na mão dela, ela até usa para escrever. Como é que chama isso? Engasga e não sai. O simples reconhecimento de que aquele objeto, né, comprido, azulzinho, transparente, com tinta, é caneta. Não sabe nomear, né? Então é um tipo de problema que pode acontecer. Não sabe, às vezes, reconhecer membros da família. Outra coisa super comum, né? Chega lá, o neto chama de filho, chama a vizinha, chama de filha, não consegue, muitas vezes, reconhecer mais, né, os rostos e assim por diante. A própria imagem no espelho, né, uma demência mais avançada, pode significar a dificuldade até mesmo de se reconhecer no espelho, né? E às vezes até incapacidade, porque nós temos também um tipo de memória que é tátil. Se alguém, né, fechar os olhos e der uma caneta na mão, a pessoa sem abrir o olho vai olhar aquilo e falar, puxa, eu estou tateando aqui uma caneta, né? Isso também é uma memória, também é uma função importante usando a memória, ter a capacidade de gnosia, né? Do outro lado, Cláudio. Apraxia, que é o prejuízo em realizar as atividades, a própria capacidade de pentear o cabelo, as coisas simples do dia a dia pode estar afetado em alguém que tem um processo demencial. Vestir-se, desenhar, copiar um desenho, isso tudo pode ser uma forma de identificar, né, que um paciente está começando a ter essa perda de capacidade cognitiva. O funcionamento executivo, que é pensar abstratamente e planejar. Então, se eu der um papel, falar, olha, pega este papel com a mão direita, dobre em 4 vezes e coloque ele no chão. Isso requer essa capacidade do funcionamento executivo. Nós chamamos essa capacidade de entender uma situação, se planejar, executá-la a contento, chama-se função executiva, que é outra coisa que pode estar prejudicada nos transtornos cognitivos. Saber, por exemplo, falar nomes de animais em 1 minuto. Quantos nomes de animais você consegue dizer em 1 minuto? Existe uma quantidade padrão, né, uma expectativa de quantidades de nomeação que alguém consegue dar em 1 minuto. É uma das formas de medir, um dos testes que pode ser feito para se avaliar o transtorno cognitivo, né, a perda cognitiva, um quadro, por exemplo, de demência. Tá? As afasias são as dificuldades na evocação dos nomes dos objetos, né? Então, a pessoa começa a ter um discurso, muitas vezes, quando está prejudicada, né, por essa doença, começa a ter um discurso que dá voltas no mesmo lugar, não sai do lugar, fica repetitiva. A pessoa, às vezes, pode chegar a ficar repetitiva do que você fala com ela. Ela tem um fenômeno chamado ecolalia. Você fala uma coisa, ela repete a mesma coisa. Você faz uma pergunta, ela faz a pergunta de volta para você, né? Nos casos mais avançados, obviamente. E existem alterações que vão acontecendo de forma mais leve. Tem que entender que quase sempre nas demências é um caráter progressivo, insidioso, né? Isso vai se dando não de uma hora para outra. Quando acontece uma alteração da capacidade de cognição mais abrupta, mais aguda, mais de uma noite para o dia, se tem que desconfiar se não é um outro tipo de doença que não as demências, que não o Alzheimer, por exemplo, né? O Alzheimer raramente ele é galopante, no mínimo ele vai alguns par de anos para se instalar e avançar mesmo nos casos em que isso acontece mais grave, tá bom? O funcionamento executivo, a avaliação, né, a memória. Muito bem. A função cognitiva, a memória, é aquela que a gente usa para armazenar,
resgatar, e eu esqueci de colocar. Tem uma outra função importantíssima do nosso cérebro em relacionado à memória, que é a capacidade de esquecer. Você já imaginou se a todo momento estivesse na nossa mente, no plano atual de consciência, tudo que nós já vivemos? Isso ia gerar uma capacidade, ia gerar uma confusão tão grande, um fluxo de informações que não seria possível gerenciá-los. Então, faz parte da nossa capacidade, do bom funcionamento cerebral, a capacidade de esquecer. É preciso esquecer para caber outras coisas, é preciso esquecer para poder gerenciar o atual. Se tudo vier à mente ao mesmo tempo, não tem sentido. Não consegue dar sentido a alguma coisa. Então, nosso cérebro está preparado, inclusive, para silenciar algumas partes o tempo todo. Ele está silenciando outras partes para que somente aquela que nos interessa seja acessada. E quando a gente fala de memória, tem vários tipos de memória. Memória episódica, semântica, de procedimento, e operacional é uma forma mais didática, interessante de discutir essas capacidades de memória. Então vamos lá, a memória episódica é a memória utilizada para lembrar experiências que a gente vive num determinado contexto. Então, por exemplo, saber amanhã, vocês lembrarem que assistiram essa palestra, vocês estão usando uma memória episódica. Talvez no ano que vem, no encerramento dessa palestra, do ano que vem, da palestra que encerrar o ano que vem, talvez vocês não lembrem. Não lembrem do meu rosto, não vão lembrar com todos os detalhes. Qual foi o assunto mesmo, tal? Isso é comum. Mas a gente usa essa memória episódica. Aquilo, obviamente, que é mais importante, que a gente procura guardar mais, ou que tenha mais expressão afetiva, a gente vai tender a lembrar com mais facilidade. E aquilo que talvez não tenha tanta importância, nosso cérebro também é preparado para colocar aquilo na caixinha do esquecimento, na coisa mais difícil de acessar, porque você não está utilizando. A gente não costuma manter na memória episódica, e ela só se transforma numa memória biográfica, uma memória mais de fixação, as coisas que são usáveis, utilizáveis, têm que ser acessadas de forma mais rotineira. Aqui, por exemplo, coisa interessante, mostra que existem determinadas áreas do cérebro responsáveis por determinados tipos de memória. Quer dizer, um dano nesta região vai afetar mais a memória episódica do que outros tipos de memória. Isso é uma coisa interessante. A memória semântica. A memória semântica é aquela que tenta entender o conceito das coisas, não o episódio, mas sim o que poder replicar. Isto é um apontador e um trocador de slides, mas se eu visse qualquer um de nós apresentados a isso, visse um outro de outra marca, olhasse, você iria sacar, e a tua inteligência, a tua memória semântica iria dizer, eu sei o que é isto. Então, quem viu um cachimbo, viu todos os cachimbos. Quem viu uma caneta, viu todas as canetas. Consegue reconhecer semanticamente. A gente categoriza, a gente usa a memória semântica para isto. Então, capaz de reconhecer a cor da bandeira do Brasil, você faz uma bandeira parecida com a bandeira do Brasil, você vai lembrar, olha, isso aqui é parecido, me lembra a bandeira do Brasil. Então, é memória de conceito. Está envolvida em outras áreas anatomicamente falando. Então, a memória semântica está envolvida com o lobo temporal inferolateral. A memória de procedimento, que é a próxima que nós vamos falar, por exemplo, que está falhando comigo, que toda hora eu aperto o lado errado, é a memória de procedimento, a capacidade de aprender habilidades comportamentais e cognitivas utilizadas de forma automática e inconsciente. Eu ainda não tenho uma boa memória de procedimento para utilizar este aparelho. Toda hora eu estou me equivocando. Se eu der essa aula, ou der aula aqui usando esse aparelho 3, 4, 5 vezes, eu vou uma hora aprender de que lado que é a coisa. Tanto é que existem situações que a gente automatiza alguns comportamentos, não é? Sei lá, dirigir. Quantas vezes quem dirige não se pega pensando numa coisa e depois você fala, nossa, mas eu nem percebi que eu dirigi, ou você desvia de um carro, você evita uma situação, você fala, mas nossa, foi meio no piloto automático. Você está utilizando a memória procedural, a memória de procedimento, tá bom? E ela está envolvida em outra área do cérebro, a que está pintada em verde,
né? A memória de procedimento, aquilo que é feito automatizado, depende inclusive do cerebelo, que é uma parte do cérebro que é aquela que é responsável pela coordenação dos movimentos, né? Você nunca ouviu falar, eu estou com um problema no cerebelo e fica meio banzo, meio, né, desequilibrado. Por quê? Porque esta é uma área importante para guardar a memória daquilo que a gente faz de forma automática, né? Aquilo que nós fazemos sem precisar pensar ativamente na consciência. Tem a memória operacional, que é a combinação das capacidades de atenção, de se concentrar, e da memória recente, né? Então é a capacidade de manter ou manipular as informações, mas de uma forma mais temporária. Por exemplo, quando nós pegamos uma... Eu gosto de cozinhar, então eu chego lá hoje eu estou a fim de fazer tal coisa. Eu não sou aquele cara que gosta de seguir receitas sempre. Se algum dia eu convidar vocês para serem meus cobaias na minha cozinha, vocês vão ver que eu vou fazer uma coisa, pode até ficar boa. E no dia seguinte você fala, faz de novo, eu vou fazer. Vai ficar talvez bom também, mas igual não vai ficar. Por quê? Porque eu gosto de chegar lá, leio 2, 3, 4, 5 receitas, fecho tudo e vou lá para a cozinha e vou, bom, como é que era mesmo? Eu uso o quê? A memória operacional. Eu mantenho de forma temporária para seguir uma receita por alto do que eu vi e vou lá fazer. No dia seguinte, se eu precisar fazer aquele prato, eu vou ter que fazer o mesmo procedimento. Eu vou lá, olho 3, 4, 5 receitas, capto mais ou menos, vou fazer e não vai sair igual, né? Mas também para quem segue a receita direitinho, também é uma memória operacional. Você pega lá seu filho, sua filha, monta esse brinquedo aqui, abre o manual, como é que monta, tal, fechou o manual, no dia seguinte se alguém falar, entregar desmontado para você e falar, monta de novo, você fala, não vai dar, cadê o manual? Né? Por quê? Porque a gente usa a memória operacional, ela é mais momentânea, mais passageira, tá bom? E ela está envolvida... a memória operacional chamada working memory, né? Está envolvido o córtex pré-frontal. Aqui, só para vocês entenderem, é o nosso cérebro, tá? Visto de lado. Os olhos estariam aqui, aqui está a nossa nuca, tá? E aqui, obviamente, a pessoa está de pé, né? Memória semântica, já falei. Memória de procedimento, memória operacional. Transtornos cognitivos. Finalmente vamos agora falar do que nos propomos a falar aqui na palestra. Então, só para situar vocês, eu falei que a gente ia falar de demências, era isso que vocês vieram aqui esperando, quem leu o cartaz ou o convite antes estava esperando isto, e eu falei no começo que eu falei uma mentira, eu não vim falar de demência, né? Eu vim falar além da demência ou antes até mesmo da demência. Então vamos falar dos transtornos cognitivos. É um termo genérico para designar uma alteração de uma ou mais esferas da cognição. Cognição, lembram lá das 4 esferas, né? Afasia, que é procedimento, memória, gnosia e praxia, né? A capacidade de operar. Uma daquelas lá, ou mais daquelas lá, cuja etiologia quer dizer a causa, vamos dizer assim, para simplificar, a apresentação clínica, a forma como isso vai se manifestar, e o prognóstico, isso é, como é que isso vai evoluir, que tratamento isso tem, como é que isso termina, são variados, tá? Então, transtorno cognitivo é um termo amplo, tá bom? Que engloba as demências, principalmente, e engloba também os quadros confusionais agudos, também chamados de delirium. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Delirium? É diferente de delírio. Delírio é um conceito, uma ideia que está equivocada, que não é baseada em algo lógico, que não tem correspondência na realidade compartilhada. Então, se eu disser para vocês, olha, enquanto nós estivemos aqui assistindo essa palestra, um disco voador captou essa sala, nós fomos até a Lua e voltamos. É um delírio da minha parte, não pode ser verdade, não tem como isso ter acontecido, ninguém mais acredita nisso. E se eu bater o pé e falar que, não, eu sou irredutível nessa minha ideia de que isso aconteceu, eu estou delirante, tá? Eu estou tendo um delírio. Delirium, com I-U-M no final, quer dizer o quadro confusional agudo. É uma forma, vamos dizer, diferente da demência, que eu expliquei para vocês, que tem um contínuo, é insidioso, começa devagarzinho, de leve, vai aumentando os prejuízos, ao redor de anos é que vai se cristalizar um quadro de demência.
O quadro confusional aguda é a mesma coisa, a perda de uma alteração, ou a deficiência de uma ou mais função da esfera da cognição, daquelas esferas, mas cuja causa, apresentação clínica e o prognóstico é diferente da demência. O quadro confusional agudo indica, por exemplo, que rapidamente nós temos que detectar o que está afetando o funcionamento cerebral daquela pessoa de forma tão impactante, tão abrupta, tão rápida, porque potencialmente ele é reversível. É um exemplo simples. Eu levei levei uma pancada na cabeça. Eu posso, algumas horas depois, ou talvez alguns dias depois, ficar com um transtorno cognitivo, que pode ser reversível. Se eu tiver uma meningite, eu vou ficar agudamente, é uma coisa que afeta o funcionamento do cérebro, posso ficar confuso, com a memória atrapalhada, incapaz de realizar várias das coisas, incapaz de usar a minha inteligência, ou a inteligência que eu tinha até então. Né? E o que vai acontecer comigo se não for tratada a meningite ou se ela não for suficiente o tratamento que eu recebo? Eu posso ficar com uma lesão permanente, mas potencialmente eu não era daquela forma e de uma hora para outra fiquei com alteração cognitiva. Eu tenho que investigar a causa porque geralmente são causas, né, reversíveis. Pois não? Não, a dislexia é uma questão do desenvolvimento. Então, essa é uma pergunta interessante, acho que eu preciso até modificar um pouquinho a aula. Na verdade, existem os transtornos cognitivos, é um termo utilizado mais para designar aquilo que é perda. Eu tenho e eu perdi. É diferente do outro jeito de ter uma dificuldade cognitiva, que é eu não desenvolvi, que são os retardos. E aí existem outros transtornos cognitivos que não são graves, como por exemplo a dislexia, que na verdade é uma alteração, uma relativa incapacidade ou dificuldade de compreensão, de decodificação visual da linguagem. Então, um transtorno específico da linguagem, geralmente ele é desenvolvido. Ninguém fica dislexo. Né? Todo mundo cresce e uma criança pode ter uma dislexia por uma questão de desenvolvimento. Aí vão ter vários, nossa, é um capítulo à parte, algo que inclusive eu nem tenho uma experiência tão vasta nisto, né, para poder falar mais sobre dislexia. Mas estou falando, foi importante a sua pergunta para a gente diferenciar o que é a perda da cognição, né, ou seja, eu estou perdendo função, do que é eu não desenvolvi, que é os retardos de desenvolvimento, né, dificuldade, né, de aprendizado, que aí vai manifestar, obviamente, desde pequeno, e aí mesmo essa pessoa pode depois ter um Alzheimer, ela perdeu o que ela tem, mas ela vai perder do patamar que ela tem, tá bom? Para frente, Cláudio. Então vamos lá. O quadro confusional agudo é interessante falar sobre ele. Por quê? Porque ele tem que ser reconhecido logo, é uma emergência psiquiátrica, uma das poucas emergências, inclusive em psiquiatria ou em neurologia, né? É um transtorno cognitivo de instalação aguda, frequentemente acompanhado de desorientação do tempo e do espaço. Então a pessoa fica não só perdendo as capacidades, como ela perde um pouquinho a capacidade de saber que dia é, onde é que eu estou, como é que eu vim parar aqui. A pessoa fica num estado confusional e o nível de consciência varia. Isso é, a pessoa pode ficar, né, com um delírio, um transtorno, né, um distúrbio neurocomportamental, alteração aguda, então instalação abrupta do estado mental, com alteração, com diminuição da capacidade de atenção, de focar. Geralmente um quadro confusional, na verdade, mesmo a atenção, a capacidade, vamos tentar definir o conceito de atenção. Então a atenção, na verdade, a gente costuma dividir didaticamente ela em duas. A atenção voluntária, que é o quê? O que vocês estão fazendo? Vocês estão voluntariamente tentando se concentrar e prestar atenção em mim, correto? E tem a atenção que é chamada espontânea, que é aquilo, se um passarinho vier e bater no vidro, vocês vão perceber a despeito de eu continuar falando. Por quê? Porque uma parte da atenção de vocês está focada em mim, a outra está rondando o ambiente, mantendo-se de antenas ligadas, que é a atenção espontânea que a gente chama, que é aquilo que de repente nos tira, nos desfoca, nos faz mudar o voluntarismo, né? Aquilo que a gente escolhe prestar atenção, aquilo que a gente presta atenção. Geralmente quem tem um quadro confusional agudo, um delírio, vai ter uma capacidade de atenção voluntária, de concentrar-se, diminuída. E às vezes tem um aumento da capacidade da atenção involuntária, da atenção, né, espontânea. Então a pessoa fica
de sobressalto. Tudo que acontece no ambiente estressa ou chama atenção ou desfoca aquele sujeito que está num quadro confusional agudo. Tá? Um distúrbio metabólico pode acontecer, pode fazer isto, tá? E é interessante pensar que mesmo os pacientes idosos que já têm um transtorno crônico, demencial, podem ter um quadro confusional agudo, sobrepor ao quadro da demência, do Alzheimer, da doença da perda da capacidade cognitiva, um agravamento abrupto do seu estado mental. Inclusive, ele é muito mais suscetível a isso. Então, se você está gripado, e somos jovens, saudáveis, quando a gente tem uma gripe muito forte, ou uma doença qualquer mais grave que está nos incomodando, nós conseguimos ter a mesma capacidade mental? Não. Tem um pouquinho de declínio. Quer dizer, puxa, eu não estou bem, tenho que estudar, mas estou aqui com gripe, né, com febre, eu não vou conseguir me concentrar, correto? Imagina quem tem a capacidade já diminuída. Para ela, aquele degrau da gripe já faz ficar um estado confusional muito grande. Então é muito comum um idoso, por exemplo, uma simples infecção de urina, que para nós ia causar só um incômodo de arder para fazer o xixi e tudo mais, no idoso pode nem dar ardência para fazer xixi, mas pode deixar ele mentalmente confuso. Então ele tem que ser investigado para saber se tem alguma causa infecciosa, metabólica, está tomando remédio para pressão, isso faz com que diminua o sódio, aumente o potássio, essas alterações dos íons do sangue, pouquinha coisa para nós temos uma tolerância, nós continuamos funcionando razoavelmente bem diante de uma agressão, de um distúrbio pequeno qualquer metabólico, o idoso demenciado está com a reserva dele diminuída. Um pouquinho que ele tenha lá de alteração, ele pode ficar confuso, mais confuso que o habitual. Então aí seria o caso de um delírio sobreposto a um quadro demencial, que é uma emergência médica. Essa pessoa tem que ser investigada porque tem que reverter, sinal que está tendo um agravo importante à saúde daquela pessoa. Tá? Muito bem, causas principais desse quadro confusional aguda ou delírio, né? Distúrbios metabólicos, por exemplo, insuficiência hepática, insuficiência renal, uma queda da glicemia, o cara tem diabetes, mas tomou remédio, mas não tomou, não se alimentou, vai dar uma hipoglicemia, pode ficar em um quadro de delírio. Uma pessoa mais jovem, com mais reserva, não vai ter. Relacionado a drogas, né? Quando a gente tem uma própria embriaguez, não deixa de ser, né, um quadro de delírio, uma alteração na capacidade de atenção, do nível de consciência, da capacidade de julgamento, da memória. Né? Então, o delírio mais comum que nós temos é a embriaguez aguda, mais comum na população, né? Em termos de prevalência. Quadros de infecciosos e quadros neurológicos, por exemplo, um AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame cerebral, uma crise convulsiva, um traumatismo crânioencefálico, também pode ser um quadro provocando delírio. Tá bom? Muito bem. E, finalmente, sim, pois não. Muito importante. Não. No momento que acontece o acidente, costuma cursar com um quadro de delírio. Então, agudamente, a pessoa perde uma capacidade. Meu pai faleceu esse ano, foi no dia da 4ª quimioterapia. Acordou, foi para fazer, passei para pegá-lo, ele começou a ter dificuldade para andar e começou a enrolar a língua, não conseguia entender o que ele estava falando. E ele estava todo confuso. O que ele estava tendo? Um AVC. Né? E, obviamente, se ele não tivesse lá o tumor que levou ele a falecer do câncer, ele iria ficar com uma sequela. Talvez uma sequela mais física, talvez algum grau de sequela também psíquica. E aí sim, existe uma forma de instalação da demência que sofre um AVC, tem um delírio, um estado confusional agudo, lesa alguma parte do cérebro que faz com que instale de forma irreversível uma deficiência da cognição. A partir dali, ele vai ficar com aquele grau. Mas, geralmente, as demências instaladas assim, você vê que na evolução da história, a pessoa faz o seguinte, ela está bem, ela sofre um declínio cognitivo porque sofreu um AVC pequeno. E aí ela estaciona e fica igual, com alguma perda cognitiva, alguma deficiência. Aí depois, exatamente, que são a segunda causa da demência, das demências mais comuns. As demências são 95% dos casos está dividido entre duas causas. Alzheimer, que é um tipo de degeneração, e a demência vascular, que é esta que faz como se fossem escadinhas, né? Perde um pouquinho, depois passa uns meses, perde mais um pouquinho e vai perdendo pequenos degraus, pequenas quedas. E diferente do Alzheimer, que costumeiramente você vê uma história que é assim, não se tem um dia que notou uma diferença. Você vai notando um pouquinho a cada dia
de forma que quem não vê há 4, 5 anos e encontra a pessoa de novo, percebe. Mas quem está no dia a dia mal percebe que ela vai perdendo essas capacidades. Bom, então são as duas, e elas não são excludentes. Uma pessoa pode ter Alzheimer e ter um problema de pressão alta, de diabetes, e portanto estar mais predisposto a ter a demência vascular junta, né, em conjunto, e aí obviamente mais grave, mais rápido, mais acelerado do que somente a doença de Alzheimer, tá bom? Então, tudo isso para chegar finalmente ao termo demência, que era o tema da aula. Então, resumindo, a demência é um termo genérico e não sugere a causa. Então tem uns detalhes importantes. Então, quando eu falo, o pessoal está com uma demência, é o que o pessoal, na linguagem leiga, muita gente chamava, meus pais chamavam, está meio esclerosado. Não tem nada a ver com esclerose, que é uma outra coisa, mas o termo utilizado, né, na linguagem leiga muitas vezes é esse. Mas o termo correto, cientificamente falando, né, do jeito que pactuamos na